por gentileza, que desliguem, tá? Agradeço. Rosa, por favor. Bom dia a todos os companheiros. Prestando atenção à página que foi lida, nós conseguimos visualizar, através dessa mensagem da Joana de Ângeles, muita coisa que o nosso missionário Kardec passou na encarnação dele como missionário, né? Quantas vezes ele foi visitado pela dor, né, pelo escárnio de tantas e tantas pessoas, pelo deboche, pela descrença. Mas ele aproveitou tudo isso e não jogou fora essa encarnação. Muito pelo contrário. Ele fez o que fez para a humanidade, aceitando o compromisso de sistematizar a doutrina dos espíritos, né? Os espíritos foram os mensageiros que trouxeram as informações, nós já sabemos, e ele se deu de todo para codificar essa doutrina. Então, hoje, para nós fecharmos esse ciclo de palestras do mês de abril, que foi sobre a codificação, nós vamos hoje primordialmente falar sobre o Livro dos Espíritos. Então, podemos assim dizer que o Espiritismo se inicia para o mundo através do Livro dos Espíritos, que faz parte da codificação de Kardec, né? O Pentateuco kardeciano. Então, esse livro aqui, gente, ele contém todo o interesse religioso que uma pessoa queira saber e tudo aquilo que se refere à espiritualidade. Ele toca profundamente as questões do espírito, a evolução do espírito, sua natureza, a parte filosófica, fala da natureza em si, da natureza, aborda conhecimentos vastos, né, de geologia, de filosofia, toda a parte moral que vai do início ao fim do livro, nós vamos ver a parte moral. E não foi à toa, não é? A moral tem grande importância no Livro dos Espíritos, como em todos os livros da codificação, porque não foi à toa que os espíritos superiores vieram para esse trabalho, para esse grandioso trabalho de nos ajudar, a nós, seres humanos, na transformação, na nossa transformação, através da moral do Cristo. Não é? Então, que nós possamos valorizar essa obra, porque eu digo, quantas vezes, quando nós aceitamos um estudo, né, nós aceitamos o estudo assim, envolto assim, em outros afazeres que nós temos, né, aceitamos, depois ficamos assim, ah, meu Deus, por que eu aceitei? Não é? Por que eu aceitei? Passa isso por nós, sim. Eu tenho certeza que passa por tantas e tantas pessoas que aceitam fazer o estudo. Por quê? Porque, às vezes, a gente se acha incapaz de fazê-lo de uma forma clara para as pessoas, porque o importante é a gente ser simples na nossa fala. Não é? Então, o quanto foi importante para mim poder desmembrar esse livro aqui da forma como foi colocado para mim, através da intuição, da ajuda de amigos que me deram toques, através do João Luiz, que me deu um toque final, né? Sempre para que a gente possa fazer desse encontro aqui de domingo algo realmente produtivo, e não que a gente tente mostrar somente o nosso conhecimento, a gente tem que passar esse conhecimento, né? Então, para início de conversa, esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, é um livro assim muito recomendado nas feiras do livro, né? Recomendo o Livro dos Espíritos. Então, até então, eu ficava imaginando assim, meu Deus, como é que uma pessoa que nunca leu nada de espiritismo, que não conhece a doutrina espírita, vai poder ler esse livro aqui?
Quando ele abre, logo na introdução, ele já desiste. Ele bota para lá, muito chato e muito difícil, não tem nada a ver com o que eu quero. Então, toda vez que nós formos indicar o Livro dos Espíritos a qualquer pessoa que nos procure, não é? Com qualquer problema, nós temos que ter conhecimento desse livro. O primeiro conhecimento que nós temos que ter, que é básico, é que ele está desdobrado em mais 5 obras, em mais 4 obras da codificação. Não é? Então, eu trouxe marcadinho assim para vocês verem. E vocês podem também em casa fazerem isso aqui. Isso como um exercício de pesquisa, de conhecimento do que nós temos em nossas mãos. Não é? Então, quais foram as obras da codificação? Nós temos o primeiro Livro dos Espíritos, né, que foi considerado o primeiro grande livro da terceira revelação. Da terceira revelação dada aos homens. Não é? A terceira revelação, qual foi a terceira revelação? Qual é a terceira revelação? É o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Então, esse é o primeiro grande livro. Então, esse livro aqui é dividido, ele foi habilmente, sabiamente elaborado, planejado do início ao fim, com a ajuda dos espíritos superiores. Então, nós temos espíritos de escola que se portaram ao lado de Kardec, através de médiuns, né? Ele trabalhou com 10 médiuns, mais ou menos 10 médiuns, um pouquinho mais, né? Passando para ele as mensagens. Agora, um detalhe, ele nunca aceitou tudo, aceitou porque vinha dos espíritos. Não, ele questionava, ele perguntava, algumas respostas dadas pelos espíritos, ele rejeitou e não colocou na obra, porque ele não estava, ele mesmo, aceitando pelo crivo da razão, do raciocínio. Então, espíritos como Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís, ajudaram a Kardec a pensar, a elaborar esse livro. Então, não é um livro qualquer. Não é um livro que nós, infelizmente, na nossa incipiência ainda, que nós possamos dizer que ele é um livro enfadonho. É porque nós não conhecemos, por isso que nós achamos ainda. Mas, a partir do momento que nós soubermos que ele... É claro que muita gente aqui sabe, mas muita também não sabe. Não é? Que esse livro ele foi desdobrado em 4 outros livros. Então, ele foi pensado, planejado em 4 partes. A primeira parte dele, era bom que se vocês estivessem com o livro aí, mas nem todos estão. A primeira parte do livro, porque ele denomina as partes em parte primeira, não é nem primeira parte, parte primeira, que engloba um bloco de assuntos que tem como título das causas primárias, das causas primeiras, não é? Que começa com Deus, começa com o conhecimento de Deus. Então, ele vai da questão 1 até a questão 75. Isso é importante, para mim foi novidade isso. Então, por isso que eu estou passando com bastante interesse, porque eu acho que vocês vão também se interessar. Então, da questão 1 até a questão 75, ele, que está na parte primeira, ele elaborou o 5º livro da codificação, que foi a Gênese, que vai falar de Deus, dos elementos do universo, da criação, do princípio vital, e por aí afora. Vai até a questão 75. Da questão 76 até a questão 613, muitas questões, né? Da 76 até 613, ele desdobra a parte segunda, que se chama do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ele desdobra, vamos ver de qual livro vocês acham, para qual livro ele desdobra do mundo espírita ou mundo dos espíritos? O livro dos médiuns, o livro dos médiuns, não é? Então, o livro dos médiuns, depois, lendo com mais atenção, ele vai ser um tratado sobre a mediunidade. Então, tudo que nós quisermos saber sobre a mediunidade, nós vamos consultar o livro dos médiuns. Logicamente que ninguém, para se fazer médium,
Basta ler o Livro dos Médiuns. Antes de qualquer livro que se leia, nós temos que ler o Livro dos Espíritos, porque ele é considerado o livro principal da doutrina dos Espíritos, da codificação. A codificação, a doutrina dos Espíritos é o edifício. É o edifício. E o Livro dos Espíritos é considerado a coluna principal, a coluna central desse edifício. O Espírito Viana de Carvalho, na revista, uma das revistas chamada O Reformador, ele assevera que o Livro dos Espíritos ele compara a uma obra, a uma pedra monolítica. O que é uma pedra monolítica? É uma pedra de grandes dimensões. Então, esse livro aqui é considerado a obra monolítica da codificação. Por quê? Porque desse livro aqui, dessa obra, dessa peça, dessa pedra, nós temos 4 outras grandes obras. Então, voltando aqui à divisão do Livro dos Espíritos, né? Então, na parte segunda, ele desdobra todo esse bloco de conteúdos, que é do mundo do espírita ou o mundo dos espíritos, no Livro dos Médiuns. Aí vem, é grande, bastante grande, olhem só, está vendo? Ó? O Livro dos Médiuns está aqui nessa parte segunda. Depois, ele começa da questão 614 até a questão 920, que são das leis morais, ele vai desdobrar tudo isso em O Evangelho, que foi o 3º livro publicado por Kardec. E da questão 921 até a última questão, a 1019, ele vai, que se chama, que o bloco de questões, de conteúdos, ele intitulou de Das Esperanças e Consolações, ele vai desdobrar no livro O Céu e o Inferno. Então, vejam vocês a amplitude do planejamento desse livro aqui. Quando ele foi pensado, né, e, logicamente, os espíritos se serviram desse ser, desse gênio que foi Kardec, porque ele já tinha um conhecimento de muita coisa. Né? Ele teve uma educação formal das mais profundas, ele estudou com Pestalozzi, isso tudo nós já vimos aqui nas palestras anteriores. Então, ele teve toda uma bagagem, não só dessa encarnação em que ele viveu como professor Rivaio e, posteriormente, como Kardec, ele teve todas as encarnações passadas de muito conhecimento, de muita vivência, que deram a ele condições de ele ser o codificador, o sistematizador da doutrina. Mas, mesmo assim, se ele falhasse, outro pegaria essa empreitada. Os espíritos disseram isso a ele. Né? E o espírito que estava à frente dessa grande empreitada se denominou a ele, ele perguntou, como é que eu devo lhe chamar, meu irmão? Né? Que, através de uma médium, o espírito disse a ele, falou para ele sobre essa tarefa que ele iria desenvolver aqui na Terra. Né? E, então, ele perguntou, como é que eu devo lhe chamar? Esse simples, a você eu me denominarei verdade. Não é? Com certeza não era esse nome dele, né? Mas a verdade por tudo aquilo que representava os ensinos que estão contidos nesse livro. Então, nós temos assim algumas passagens importantes que nós queremos assim passar para vocês, que elucidaram muito o nosso estudo e que também vieram nos dar assim um valor muito grande, que a gente possa aquilatar o valor desse livro aqui, que muitas vezes nós não damos o valor que ele tem. Não é? Porque se ele foi considerado o primeiro grande livro da terceira revelação, olhem quantos livros poderiam surgir. De repente, o primeiro livro que um escritor escreve nem sempre é o melhor, não é verdade? Nós não conhecemos vários escritores da língua portuguesa, de outros livros, escritores de uma forma geral, nem sempre o primeiro livro dele é o melhor livro. Não é? Mas, para a codificação espírita,
O primeiro grande livro é o Livro dos Espíritos. Então, nós temos assim vários relatos que fomos lendo durante o estudo, né? E que vieram trazer para a gente uma importância muito grande. Por exemplo, o espírito Leon Denis. Todo mundo aqui deve já ter ouvido falar em Leon Denis. Leon Denis foi um pesquisador espírita que escreveu sobre o cristianismo e o espiritismo, foi seguidor de Kardec, e após a morte de Kardec, ele consolidou as bases espíritas através dos seus estudos, né? Então, ele é um espírito, hoje, que ele é procurado muito pela parte científica que ele trata o espiritismo. Então, eu vou contar uma historinha que envolve o Leon Denis na juventude dele, né? Isso era em 1864, o Leon Denis contava 18 anos de idade. Então, desde os 16 anos, precisamente durante 2 anos, ele juntava umas economias para comprar um atlas geográfico. Vejam vocês que para um jovem de 18 anos, juntar economias para comprar um atlas geográfico, ele era um estudioso. Não é? Então, o que acontecia com ele? Quase que diariamente, ele passava em frente a uma vitrine. Mas não era uma vitrina de roupas, como a gente, né, costuma fazer, né? Gostei daquele modelinho e tal. Ele passava ali olhando aquele livro, aquele atlas, mas ele nunca tinha ainda o dinheiro suficiente para comprar esse atlas, que era escrito por um grande geógrafo, né, em Paris. O Leon Denis era francês como o Kardec, né? Então, ele passando para lá e para cá, namorando e tal. Aí, um dia, ele levantou o colchão dele, né, onde ele guardava as economiazinhas dele, e percebeu que as economias não estavam ali. Para surpresa dele, a mãe dele precisou, apertada pelas dificuldades, né, da família, gastou o dinheiro. O que fazer? Juntar de novo para comprar. E, enquanto ele juntava esse dinheirinho para comprar novamente o atlas, né, ele se deparou com um livro. O que chamou a atenção a ele não foi mais aquele atlas que ele sonhava, que era um sonho de consumo para ele, né? Ele se deparou com esse título aqui, O Livro dos Espíritos, e passou a se interessar. O que será que tem naquele livro? O Livro dos Espíritos. Ele era católico, né? Então, botando a mão no bolso, ele viu que ele tinha o dinheiro suficiente para comprar aquele livro. E adquiriu esse livro. Adquiriu, foi para casa, levou escondido para casa, e botou debaixo do colchão e lia às escondidas. Para a surpresa dele, a mãe dele encontrou esse livro também debaixo do colchão. Porque o que a gente esconde de mãe? Nada. Não é? A gente fuxica dali, fuxica daqui. Hoje nós podemos até ser processadas, né? Já tem psicólogo que diz que as mães não podem, como é que se diz? Passar a privacidade dos filhos, né? Tem psicólogos que têm a coragem de dizer isso para a gente. Então, a mãe achou o Livro dos Espíritos debaixo do colchão, e ela, quietinha, leu também escondido dele. E os dois acabaram de ler o livro. E os dois, ao final, se tornaram espíritas. E o Leon Denis foi o que foi, é o que é para a doutrina espírita. Né? Então, é uma passagenzinha interessante, né? Então, para vocês verem só, Leon Denis, um espírito evoluído, né? Então, como ele valorizou esse livro. E foi esse livro que o tornou espírita, e tornou a mãe dele também. Uma passagem muito interessante também, que nós lemos para o nosso interesse e para trazer aqui como motivação, foi uma carta que foi levada, antes de eu contar a história da carta, deixa eu contar que Divaldo Franco, ele, numa entrevista também que ele deu à revista O Reformador, perguntam a ele, né, qual é a importância do Livro dos Espíritos na vida dele.
Então, ele disse que foi através do conhecimento dele como espírito imortal, o progresso que ele teria que realizar para a sua evolução, e o que ele veio fazer aqui na Terra, porque o Livro dos Espíritos, ele responde a 3 perguntas muito importantes que nós não devemos fugir a essas 3 perguntas, nós, espíritos que somos. Espíritos e espíritas que somos. De onde vim? De onde vim? Onde estou? Para onde vou? Será que nós somos aquelas pessoas que simplesmente nascemos porque nossos pais se relacionaram, nós nascemos, vamos morrer, estamos aqui de passagem, nos recreando, procurando ser felizes apenas, não é? E vamos para onde? Acabou, morreu, acabou? Será que Deus perderia tempo em criar-nos para isso? Nem as sementes foram criadas assim. As sementes são criadas, germinam, dão outra árvore, dão frutos. E nós, seres de inteligência, será que Deus nos criaria para isso? Para termos um início e termos um fim debaixo da terra? Então, esse livro aqui, ele nos ajuda para isso também, para nós fazermos essas 3 perguntas importantes. Não é? Ele responde através das 1019 perguntas que existem aqui. Então, o Divaldo, ele encontrou no livro, com a leitura do Livro dos Espíritos, um motivo, a razão da sua missão aqui na Terra. Não é? Você vê, ele escreve, psicografa, faz inúmeras viagens pelo mundo afora, divulgando o espiritismo. Em todo o mundo, um homem que tem já 80 anos, ou mais, um pouquinho, não é? Mantém, através da boa vontade de tantos quantos acreditam na sua obra, um orfanato chamado a Mansão do Caminho, e que ele salva tantos e tantos espíritos, não é? Que são colocados à sua porta, etc. E tal. Então, sobre uma carta que Kardec, logo assim que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, ele recebeu várias cartas de congratulações, parabenizando pelo trabalho, não é? E ele recebeu uma carta que chamou muito a atenção dele. Essa carta é bastante veiculada pelas revistas espíritas, né, pelos jornais espíritas. Uma carta que foi escrita por um senhor, lá na França. Tá? Então, foi escrito, esse senhor, ele mandou a carta, uma longa carta para Kardec, com uma encomenda. Escreveu a carta toda, falando, relatando, parabenizando, e disse assim, mando-lhe esta encomenda, abra. Ele abriu, aí no frontispício do livro, ele encontrou, ele estava à beira do suicídio. Então, ele foi para a ponte Marie, lá, passava pelo rio Sena, e ele já estava assim, numa posição já de dar aquele salto, não é? Para o rio, para cair no rio, quando ele tateou em algo. Ele tateou em algo, era um livro. Ele procurou a luzinha, uma luzinha muito apagadinha, ele olhou o livro chamava-se O Livro dos Espíritos. Quando ele abriu o livro, ele viu escrito lá em cima, este livro me salvou, leia-o, ele também te salvará. E aí, realmente foi o que ele fez. Ele leu o Livro dos Espíritos, procurou saber quem era Allan Kardec, que já era uma figura conhecida na França, né? E, abaixo dessa mensagem, ele ainda acrescentou, ela me salvou, ele me salvou, e eu passo as suas mãos abnegadas, falou para Kardec, passo as suas mãos abnegadas e faça você o que quiser desta obra, porque ela também salvou a minha vida. E essa pessoa se tornou espírita através do Livro dos Espíritos. Então, foi um relato muito importante. Né? Agora, eu pergunto a vocês, vamos agora, então, dar a nossa aplicabilidade ao Livro dos Espíritos. Com certeza, esses 2 personagens que leram o Livro dos Espíritos e que desistiram
do intento do suicídio, né? Qual será a parte que eles leram e que se convenceram de que o suicídio é contra a lei de Deus? O que vocês acham? Qual seria a parte? A parte quarta, que fala de quê? Das esperanças e consolações. Então, nós vamos aqui, meu livrinho está todo marcadinho, isso aqui, olha, isso aqui vai ser meu roteiro agora. Eu agora não vou mais, nunca mais, me separar dessa situação aqui de ver o Livro dos Espíritos dessa forma. Porque, para falar a verdade, eu não conseguia ainda, não tinha tido ainda a percepção de fazer dessa forma, né? Então, aqui, vamos imaginar que esses dois nossos amigos, né, desse relato, o primeiro candidato a suicida e o segundo candidato a suicida, que graças a Deus não se suicidaram, eles devem ter aqui na página, no capítulo 1º, porque a parte 4ª tem 2 capítulos só. Então, na parte 1ª, no capítulo 1º, tem aqui, desgosto da vida, suicídio. Imagino, eu e nós todos imaginamos, que ele possa ter aberto aqui, isso aqui lhe chamou a atenção. De onde nasce o desgosto da vida? Questão 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Olha a resposta que o Espírito deu para Kardec. Uma resposta grande, uma pergunta grande que ele fez. Mas a resposta foi simplesmente essa. É o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Tem muito, pode escolher o que quiser, não tem fé e vive na ociosidade, principalmente espiritual. Né? Porque hoje nós sabemos que a falta de emprego, a falta de trabalho, graça pelo mundo afora, né? Só que no Brasil não. É? Então, muitas vezes, a pessoa pensa no suicídio por isso. Mas e a falta de fé? Que nós não podemos nós não podemos ter falta de fé. Não é? E muitas vezes, quantas pessoas que têm tudo, são ricos, são grandes empresários, pensam no suicídio. E cometem o suicídio. A outra pergunta que Kardec faz aos espíritos. Porque Kardec procurava saber tudo. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Quantas pessoas dizem isso? Eu tenho o direito de fazer aborto, a vida é minha, o corpo é meu. Né? Eu tenho o direito de me suicidar na hora que eu quiser, sou eu, a vida é minha. Então, o Espírito perguntou, não, o homem não tem o direito de dispor da sua vida. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre o voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Não é? Então, existe também essa diferença. A pena que o louco vai ter sobre o ato dele de suicidar vai ser diferente do nosso, que temos condições de raciocinar, temos lucidez espiritual, então sabemos que não. E por aí afora, eu tenho certeza que os nossos leitores do Livro dos Espíritos, dessa história aí, eles leram isso aqui com toda atenção. Né? Vamos ver assim, por exemplo, nós conhecemos alguém que perdeu alguém da família, perdeu um ente querido. Será que eu posso simplesmente dizer para ele assim, olha, vai ler o Livro dos Espíritos, é uma beleza. Você entrega o Livro dos Espíritos na mão dele, será que ele, no desespero que ele está, na angústia, no sofrimento, na dor, será que ele vai se interessar em começar a ler a introdução do Livro dos Espíritos? Claro que não. A introdução é Kardec falando sobre a própria codificação. Não é? Então, você tem que conhecer o Livro dos Espíritos para apresentar essa leitura a alguém. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir a ele, para ele abrir o livro, na parte 4ª, das esperanças e consolações, no capítulo 1, vai ler esse título aqui, perda de entes queridos. Aí você vai ver,
pergunta assim: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Os espíritos respondem, dão uma longa resposta a Kardec. Essa causa de dor atinge, assim, o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação. E comum é a lei. Então, quando a pessoa que perde um ente querido, que ela vê que não foi só ela que perdeu, porque por essa resposta aqui, ela vê que não é só ela que perde um ente querido, tanto o rico quanto o pobre. E pode representar uma prova ou uma expiação para quem perdeu esse ente querido. Mas essa é a lei. E a lei de Deus é imutável, é para qualquer um. É para o pobre, para o rico, para o remediado, é para quem mora aqui no Brasil, para quem mora em qualquer outro lugar do planeta. Né? Outra pergunta muito importante sobre a questão da perda dos entes queridos. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e, talvez, a sua reunião com estes. Então, vivermos indefinidamente chorando pelos nossos entes queridos que já partiram é ruim para nós e é ruim, principalmente, para quem já partiu. Por quê? O que ele sente? Poxa vida, como é que minha mãe está? Como é que meu pai está? Como é que minha filha está diante da minha perda? Ela está num sofrimento muito grande, meu Deus. Ele pode até se revoltar também contra Deus, né? Dependendo do conhecimento de vida espiritual que ele tem, ele pode até se sentir bastante revoltado por isso também. Então, não é aconselhável que nós fiquemos indeterminadamente chorando a morte do ente querido. É claro que a gente vai chorar, porque nós vamos chorar, a saudade nos assola e a gente vai chorar mesmo, mas a gente tem um momento que a gente tem que dizer, não, eu não posso mais continuar, porque eu estou prejudicando meu filho que já partiu, minha mãe que já partiu, com esse meu choro. Tem até uma historinha que se conta de uma menininha que desencarnou, e foi uma parte do mundo aí, há muito tempo atrás, né, e consta isso nos livros, na literatura espírita, que a menininha estava toda molhadinha, lá numa colônia, toda molhadinha, encolhidinha num canto. Por que você está assim? Você não vai brincar com os outros e tal, e tal, e tal? Porque o plano espiritual é tudo, né, que nós temos aqui. Então, ela diz assim, eu não posso, eu estou toda molhada porque eu recebo todas as lágrimas da minha mãe. Então, é uma coisa a se pensar, né? Então, uma pessoa que perdeu um ente querido, o Livro dos Espíritos, a parte 4ª, é o ideal para que nós possamos orientá-la. Né? Logicamente que nós temos que saber se a pessoa aceita, porque Kardec nos informou, se a pessoa é totalmente descrente, materialista, não adianta você falar de espiritualidade com ele. Mas se ele tem a noção de Deus, da imortalidade da alma, você tem condição de dar uma ajuda. E é nosso papel dar uma ajuda. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem um amigo que te procura. Ah, você frequenta o centro espírita? Poxa, eu queria ir lá. Eu estou passando por uns problemas sérios, não sei, eu não durmo direito, eu vejo coisas na minha casa, eu sinto que as pessoas me perseguem e tal. Então, você já está sabendo, aí você traz para cá, passa pelo atendimento fraterno, não é assim? Aí quem atende dá umas orientações e manda logo ler o Livro dos Espíritos. Vai mandar ler o livro todo? Não, vai mandar ler a parte que fala sobre a questão do espírito, dos espíritos, das perturbações espirituais, das influências que nós sofremos dos espíritos. Que tipo de influência, na pergunta, qual é a pergunta que Kardec faz
aos espíritos, sobre a influência dos espíritos. Vamos ver se vocês são estudiosos mesmo, porque eu não guardei, não. 450, acho que é 459. Vamos ver se é. Vamos ver se nossa amiga ali guardou bem. 459. Então, a pergunta 459, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né? Ela está dentro do capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Intervenção dos espíritos em nós, né? Então, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Qual é a resposta? O que os espíritos dizem? Muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Agora, como é que um espírito pode nos dirigir? Se eu estou com vontade, se eu tenho a minha vontade de caminhar no bem, como é que um espírito pode me influenciar a fazer o mal a alguém? O que é preciso para nós combatermos essa influência dos espíritos? Nós temos que ter uma autoridade moral sobre eles. É a nossa sintonia. Se você está na sintonia com o bem, com as virtudes, os espíritos eles podem até te perturbar um pouquinho. Mas você não vai permitir que eles te influenciem a tal ponto de você sofrer por aquilo, de você mudar a sua personalidade, não é? De fazer coisas que você jamais poderia imaginar que fizesse um dia. Não é? Então, por aí afora, outras perguntas muito importantes. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Pura inveja, pura o quê? Pura imperfeição desse espírito. É um espírito ainda bastante inferior, que precisa ser trazido para as reuniões mediúnicas, para ser tratado, para ser doutrinado, para ser evangelizado, e ter que dizer a ele: meu querido, olha só, o perdão é o que Jesus nos ensinou. Então, a importância das nossas reuniões mediúnicas. E ainda, por exemplo, vou para outro assunto aqui. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que seja assim o alvo de uma fatalidade. De uma fatalidade, né? Kardec pergunta, está na parte 3ª, ainda a parte 3ª é a parte que vem falar, o livro, a parte 3ª foi desdobrada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das leis morais. Então, vamos ver, a questão da fatalidade. Tanta gente fala em fatalidade, né? Fatalidade, aconteceu isso, deu aquela chuva imensa, desabou tudo, um bairro todo, tantas casas desabaram, tantas pessoas perderam tudo que tinham, né? Ricos ou pobres, porque agora as pessoas ricas constroem casas, mansões lá, não sei aonde, à beira de rios, assim, para ficar bem assim, ecológico, né? Então, lá em cima de uma pedra, aí, de repente, vem aquela chuva forte, desaba tudo. Então, atinge o rico, atinge o pobre, atinge todo mundo. Então, Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Então, os espíritos respondem a ele: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, não é nada novo para o espírito, é novo para mim, Rosa, para você, Aparecida, para você, Carlinho, mas para o espírito eterno que nós somos, aquilo não é novo. Nós não sabemos se seria aquela prova, por exemplo, de desabar, perder a casa, mas por uma prova grande ele ia passar. Porque ele fez essa escolha para que
débitos seus do passado em relação a outras pessoas, pudessem ser resgatados. Porque nós só resgatamos o que fizemos aos outros pela dor. Né? Então, nós temos que devolver o sofrimento que nós fizemos a alguém, um dia, nós temos que devolver com amor. Então, foi por isso que Jesus veio, para isso. Agora, uma pergunta muito importante que eu assinalei aqui foi: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Os espíritos respondem: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Tá? Trata de ter pura, olha só o conselho do Espírito, trata de ter pura a tua consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então, minha gente, nós estamos assim vendo que o Livro dos Espíritos, ele foi, é e continuará sendo aquele roteiro para nós de vida. Porque seja qual for o assunto que nós queiramos saber, logicamente que nós espíritas, nós temos assim uma visão de vida muito diferente de uma pessoa que não tem esse entendimento que nós temos, esse pouco entendimento que nós ainda temos. Nós nunca vamos abrir o Livro dos Espíritos para saber se você vai ganhar na loteria. Será que eu vou ser rico um dia? Não é? Claro que não. Porque pelo Evangelho, nós sabemos que pelo Evangelho, Jesus, ele nos informa que a prova da riqueza é muito mais difícil que a prova da pobreza. Porque você tem muito e você não sabe o que vai fazer com aquele muito. E quanto mais nós temos, mais nós queremos. A gente tira pelo pouquinho que a gente tem. Não é? E a prova da pobreza, eu acho que o espírito... Eu acho que eu vejo mais rico reclamando da vida do que pobre. Observem, passem a observar isso. O pobre, qualquer coisa que você... A não ser aquele que já tem um espírito vaidoso, né? Porque tem pobre que é muito vaidoso. Mas é o espírito dele. É uma prova que ele está passando. Então, quase você não vê um pobre reclamando muito da vida, não. Se vocês assistirem essas reportagens, né, que o Globo Repórter, né, apresenta de vez em quando sobre as dificuldades do povo do Nordeste, do Norte e do Nordeste, a mãe está lá com aquela farinhazinha, lá naquele fogãozinho de lenha, mexendo, a farinha com água, mas não está dando graças a Deus ainda de ter aquilo. E nós, às vezes, não podemos trocar o nosso carro, né? Estamos reclamando. Aconteceu isso, não posso comprar aquilo. Poxa, o prefeito está me pagando muito pouco. Estou querendo fazer isso, mas não posso fazer. O governo do Estado também congelou nosso salário. Não é? Então, nós reclamamos mais do que os pobres. Quer dizer, nós ricos não, porque nós temos um pouquinho mais do que o pobre miserável mesmo. Né? Então, o pobre, ele não tem... Então, a prova da riqueza é muito mais difícil, porque a riqueza está no Evangelho, porque faz parte das leis morais, é a moral do homem, não é? Quando nós dissemos no início que o Livro dos Espíritos foi todo assessorado por espíritos grandiosos, que vieram através dos seus ensinamentos, que desceram ao orbe terreno para ficar junto de Kardec, para eles nos ajudarem na nossa redenção moral, na nossa educação, porque a nossa redenção moral só vai ser realizada através da nossa educação. E não é apenas a educação formal que nós obtemos nas escolas regulares, é a nossa educação como espíritos que somos. E Joana de Ângeles discorre isso muito bem em todas as obras dela, Emmanuel e tantos outros espíritos. Então, quando nós vemos
que tudo o que nós precisamos saber de valor, de ética, de moral, de seriedade, nós vamos encontrar nas páginas do Livro dos Espíritos. Que nós possamos, assim, apesar de não ter chegado o horário de terminar a palestra, eu já estou me dando por satisfeita por tudo aquilo que já foi comentado aqui no dia de hoje. Agora, o importante é que nós possamos ler o livro com seriedade. Porque nós somos espíritas. Nós somos estudantes da doutrina espírita. E não vamos. Quando eu me lembro que quando a gente faz inscrição para os grupos para o ESD, as pessoas vêm e perguntam: quando é que vai começar? Aí você, olha, a gente está juntando primeiro um número de pessoas suficiente para a gente começar, mesmo porque alguns desistem, outros não podem, na época que nós começamos. E quando é que vai terminar esse curso? Quando é que vai terminar? Quanto tempo leva nesse curso? Minha filha, eu conheço gente aqui que está há 50 anos estudando, está estudando em grupos de estudo. Então, quanto mais a gente estuda, mais precisa estudar, porque nós somos espíritos eternos. Nós somos, e em tudo na nossa vida, nós podemos colocar a doutrina espírita como solução. Mas também não vai depender só da doutrina, só do que está escrito aqui. Que é muito fácil a gente ler, porque tem muito espírita que é apenas enciclopédia ambulante, sabe tudo que está no livro, sabe página, sabe isso, sabe aquilo, igual aos nossos irmãos de outras doutrinas, que acham, você vê isso em Marcos, capítulo tal, versículo tal, você vê isso tal. Aí você observa, meu Deus, conhece tudo, igual a gente aqui também. Não é? Vamos conhecer, né, o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, que questão, onde é que eu quero ajudar alguém, onde é que eu posso encontrar o assunto para que a pessoa possa ler e se consolar. Não é? E nas nossas atitudes, como é que estão em relação ao nosso próximo? Não é? Como é que eu li um livro, eu estou lendo ainda, porque é um livro longo, é um livro que fala sobre Jesus. Não é um livro espírita, não é um livro de editora espírita, nem de autor espírita, mas é um livro com todos os princípios espíritas. É um livro chamado Jesus, o Mestre dos Mestres, do escritor, psicólogo e psiquiatra Augusto Cury. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma série, mas é um livro muito bom. Então, ele fala que o homem tem a maior facilidade hoje de entrar em faculdades, porque tem faculdades, hoje tem muita faculdade, né? Então é fácil de se tirar um diploma hoje, se formar nisso ou naquilo, mas é muito difícil a pessoa aprender a ser tolerante consigo mesmo. Primeiro nós temos que ser conosco mesmos, para depois, então, depois de aprender a ser conosco, saber ser com o nosso próximo. Então, a tolerância é o que mais falta. Vocês já viram como é que está tudo assim hoje? Intolerante no trânsito, intolerante em casa, intolerante no trabalho, intolerante em todas as... Intolerante na casa espírita, intolerante em tudo quanto é lugar, nós somos intolerantes. Porque nós estamos precisando ler muito. Ler muito porque nós precisamos fazer a diferença. Se nós estamos convivendo com aquela pessoa que está colocando à prova a nossa tolerância, é porque precisamos trabalhar a nossa tolerância. Né? Então, gente, eu acho que a semente foi jogada. E que agora nós possamos pegar esse livro dos médiuns, o livro dos espíritos aqui, e tentar conhecê-lo mesmo. Porque, realmente, é um livro que é a coluna central deste grande edifício chamado Doutrina dos Espíritos. Os espíritos foram aqueles que conviveram com Jesus. Um dos espíritos muito importantes, que tem assim presença marcante no livro dos médiuns, é o espírito Erasto, que viveu com o apóstolo Paulo na época 1 da era cristã, no
no século I da era cristã. Então, vocês vejam só, foram espíritos que tiveram assim o contato direto ou com Jesus mesmo. Joana de Ângeles teve contato direto com Jesus numa das suas encarnações, foi seguidora de Jesus, sentiu quem era Jesus e joga isso nas obras dela. E o espírito Erasto, que está presente no Livro dos Médiuns, em muitas das explicações que são dadas, ele foi colaborador da divulgação do espiritismo junto com o apóstolo Paulo. Tanto ele, e tem provas disso na própria Bíblia. O nome dele surge, aparece como Erasto e um outro também, que eles viviam juntos, Erasto e Timóteo, um outro espírito. Que Deus possa nos ajudar, que os espíritos possam nos dar assim, o fortalecimento para nós não desistirmos da doutrina dos espíritos. Que possamos estudar sempre, procurar consolo para as nossas dúvidas, que procuremos tirar qualquer dúvida que nós tenhamos a respeito da nossa vida como espírito, a nossa vida atual e o que será a nossa vida além túmulo, que vai depender muito dos nossos conhecimentos espirituais aqui enquanto encarnados. Poderá ser uma surpresa para nós, ou poderá ser um momento de alegria ao chegarmos ao plano espiritual. Mas se nós não tivermos o conhecimento, vai ser de muita surpresa o retorno à pátria espiritual. Que Jesus nos abençoe e que nos conceda horas e horas do nosso dia para estudarmos a doutrina dos espíritos.